Bom, citou a questão aí da preservação, né, de fósseis, e quando a gente fala desse tema, os dinossauros vêm muito à mente. E a ideia que a gente tem é da extinção por aquele meteoro que caiu e aí estragou tudo, matou todo mundo. Como é que isso funciona, principalmente quando a gente pensa nessa preservação? Seria possível essa destruição e a gente ter esse material tão preservado assim, com esse Alguns tipo de dinossauros inteiros, né? Olha, Zeca, a pergunta é muito boa, também rende, assim, horas de conversa, né? Porque dinossauros é um assunto bem fascinante. Mas, assim, vou tentar resumir comparando, né, os modelos, o modelo diluvianista com aquilo que o darwinismo fala sobre a extinção dos dinossauros. Há uma cratera, sim, lá em Chicxulub, né, Yucatán, no Golfo do México, 300 quilômetros de diâmetro. Aconteceu uma coisa realmente tremenda ali, né, ali. Na verdade, nesses 150 anos de pesquisas, desde que os fósseis começaram a aparecer, com abertura de estradas, com escavações, então começaram a aparecer fósseis gigantes. E aí o tal do Richard Owen, um pesquisador da época, ele olha aquilo e diz, é de réptil e pelo tamanho eram terríveis. Aí chamou de Deinosaurus, né? Quer dizer, lagartos terríveis. Hoje a gente sabe que a maioria era herbívora. E possivelmente eram pacíficos, né? Deviam ser bem interessantes até, né? Bem, nesses 150 anos houve mais de 50 propostas para a extinção deles. Não é uma coisa assim tão fechada. Ainda hoje aparece de vez em quando aí algumas tentativas de propor uma nova explicação para a extinção deles. Do meteorito lá no México é a que mais pegou, né? Ela é dos anos 80 para cá. Então bate ali, levanta uma quantidade tremenda de partículas na atmosfera, o mundo entra numa era glacial, a era do gelo, né? Tem até desenho animado. Sim. E aí os dinossauros se extinguem. Porém, esse modelo não explica a abundância de fósseis, não só de dinossauros, mas de várias espécies, até de marinhos, em todo o planeta. Até na Antártida, né, cavando ali o gelo, né, são encontradas evidências de florestas, isso é interessante. O mundo, pelo jeito, era um jardim global mesmo, né? Florestas lá na Antártida e fósseis de dinossauros. Você tem no Brasil, você tem na Argentina, você tem na China, você tem na Austrália, Estados Unidos. Qualquer museu de história natural dos bons pelo mundo tem sempre lá algum fóssil completo de um T-Rex, no Museu de História Natural de Nova York, tem na entrada já um T-Rex, né? De braquiossauros, que ocupam muito mais do que esse estúdio aqui, talvez o prédio, né? São animais que tinham 70 ou mais toneladas, né? Gigantescos, inteiros. Para a fossilização acontecer, o animal, ou a carcaça, ou o cadáver, tem que ser sepultado instantaneamente com lama. Por que instantaneamente? Porque se ele morrer e ficar exposto, o que acontece? Vai apodrecer, vai ser devorado por carniceiros, né? E isso é rápido, o processo é muito rápido. Para ele ser preservado, tem que ser coberto por lama, de forma instantânea. Animais desse porte tem que ser muita lama, em todo o mundo, né? E mais, e isso eu cito, inclusive, quando eu mostro, né, nas minhas apresentações, tem lá a notícia, tem a pesquisa, o artigo científico. Quando se encontram fósseis completos, não desarticulados, eles estão percebendo que a maioria deles está numa situação de agonia. Boca aberta, cauda recurvada, sufocando. Eles não morreram, como dizem, né, os evolucionistas geralmente, isso aqui o bicho morreu de fome ou de doença, um riacho aqui próximo inundou, teve uma enchente e cobriu o cadáver. O bicho estava vivo. Há inclusive fósseis de peixes engolindo outros quando foram surpreendidos por uma onda de lama. Ovos de dinossauro eclodindo no momento que foram sepultados. A vida seguiu o seu curso. E de repente alguma coisa catastrófica envolvendo lama e água, porque é assim que acontece, destruiu muita vida em todo o planeta. Pegadas de dinossauro, mesma coisa. Para que a pegada seja preservada em forma de fóssil, né, aquela impressão, ele teve que pisar em lama, mas se ficasse exposta ia erodir, ia desaparecer, da mesma forma. Então ele pisou em lama e outra quantidade de lama veio e cobriu aquilo tudo. Depois petrificou, com o tempo houve erosão e eu estive lá em Sousa, na Paraíba, pesquisando há um pequeno parque lá que tem essas pegadas. E é impressionante, você vê, inclusive, marcas de pingos fósseis ali, né? Porque fóssil porque foi preservado como, né, petrificado. O bicho estava fugindo de alguma coisa na água. E geralmente eles estão subindo também, isso é interessante, é revelador, né? Sim. Então, para nós criacionistas, a melhor explicação para a extinção dos dinossauros é uma palavra que alguns acham assim absurda, mas faz muito sentido.
dilúvio de Gênesis. Uma catástrofe que tudo indica foi global. Sim. E extinguiu não só dinossauros, mas várias outras espécies, né? Algumas não conseguiram se adaptar ao mundo pós-diluviano, como os mamutes, por exemplo. Eles se extinguiram há menos tempo. Mas o mundo ficou diferente. Eram elefantes peludos, né? Uhum. Várias espécies não se adaptaram bem ao mundo pós-diluviano, que era muito menos estável, com certeza, climatologia diferente, é um mundo muito mais agressivo. Sim. Nós mesmos reduzimos demais a nossa expectativa de vida no mundo pós-dilúvio. Se a gente está falando de um mundo pré-diluviano, então, na vida desses grandiosos animais, muito provavelmente junto e contemporâneo do ser humano, convivendo, não sei se amistosamente, se dá para falar assim, mas essa interação acontecia. É o que a gente pensa que tem acontecido, né? Eu não vou afirmar que temos provas conclusivas ainda, mas tem algumas coisas interessantes que eu citei agora há pouco, eu vou retomar. Por exemplo, lá na Utah, nos Estados Unidos, tem uma ponte natural ali de pedra e embaixo dela tem pinturas rupestres. Uhum. E nessas pinturas é possível ver seres humanos e dinossauros próximos. Essa descoberta foi tão assim alarmante que chamaram pesquisadores do mundo todo para investigar o que aconteceu aqui, né? Vamos perceber se a pintura é da mesma época? Pode ser que seja uma pintura posterior. Não, a pátina revela que é da mesma época. Mesma tinta, tudo mesmo. Será que eles conviveram? O que aconteceu aqui, né? Aí, o pessoal não tendo muitas respostas, alguém propôs o seguinte: bom, a pintura é genuína, é da mesma época, é antiga e mostra esses dois aqui juntos, dinossauro e ser humano. Então, o que aconteceu foi o seguinte, só que quando você vê a foto, procura você aí em casa, Kachina Bridge. Você vai encontrar essas pinturas lá em Utah, naquela ponte, debaixo da ponte de pedra natural. A explicação da cientista ali que propôs uma explicação é a seguinte: não era um dinossauro, ele pintou uma cobra e a tinta escorreu no meio. Mas, gente, procura lá, você vai ver que cabeça, pescoço, cauda, 4 patas. A tinta só escorreu no meio, né? E formou 4 patas. Se fôssemos nós, criacionistas, que dessemos uma explicação dessa, eles iriam acabar com a gente pelo resto dos tempos que esse mundo ainda tem, né? Dos milhões de anos que eles acreditam. Exatamente. E acabar por Nunca esqueceriam disso. Nunca. Mas você vai ver uma explicação dessa, não explica nada, né? O formato é muito de um brachiosauro, alguma coisa assim, né? Um desses pescoçudos, né? Mas como a evidência contraria, repito, né, o mainstream, a ideia de que eles não conviveram, porque dinossauros, segundo o modelo evolucionista, existiram milhões de anos atrás e o ser humano bem mais recentemente. Então não houve convivência. Eles têm que encontrar uma explicação para isso. Aí você vê como, na verdade, a tendência é salvar a teoria dos fatos, e não o contrário. Fatos acumulados e que contradizem o modelo devem levar a uma revisão do modelo. Isso é ciência. Sim. Isso é uma honestidade acadêmica, intelectual, científica, né? Mas quando você fica protegendo demais um modelo que é filosófico, das evidências contra ele, eu começo a suspeitar de que haja realmente uma honestidade nesse campo, né? Essa é uma evidência, existem outras assim, não são conclusivas, eu admito, claro, mas fazem pensar, né? Evidências do dilúvio, geológicas, históricas, antropológicas, há muitas também. No meu livro História da Vida tem um capítulo só sobre isso. Legal. Das evidências de um dilúvio universal. Não dá para desconsiderar isso. Né? Carvão, petróleo, os estratos, lá no Grand Canyon você vê bem isso aí, os estratos geológicos plano paralelo sem evidência de erosão sobre um sobre o outro, o que revela uma deposição rápida, uma estratificação quase instantânea. Sim. Há pesquisa séria sobre isso, é só pesquisar, é só investigar. Até deixo uma recomendação aqui para nossos amigos. A Igreja Adventista tem na Califórnia, lá na Universidade de Loma Linda, um centro de pesquisas em geociências, que é o Geoscience Research Institute. São cientistas mantidos pela igreja, que fazem pesquisa de campo, publicam artigos, estão aí, né, pesquisando e publicando. Então, pesquisa lá, GRI. Eu acho que o site é GRISDA, GRI, SDA, Seventh Day Adventist, grisda.org, alguma coisa assim. E você vai encontrar ali artigos assim muito interessantes, né, de paleontologia, de biologia, de zoologia, enfim. As evidências existem, só que tem que ser buscadas, né? Sim. Tem que ter coragem de ir atrás. Sem dúvida, hein? Inclusive a gente tem que dar honra, né, a quem honra, e a Igreja Adventista presta um serviço assim, incalculável nesse quesito, principalmente de ciência, de educação. De fato, é uma denominação que trabalha muito bem essa questão e a gente precisa valorizar bastante
e reconhecer esse trabalho.